Olá, bom dia a todo mundo, tudo bem? Meu nome é Luciano Sattler, tá? Eu sou pré-vendas da Axon Software. Estamos aqui hoje para apresentar para vocês uma solução desenvolvida por nós, entendeu? Voltada para a prevenção do combate à pandemia, né? Onde mostraremos analíticos, entendeu? Que a Axon desenvolveu, né? E além dos que foram customizados, entendeu? E assim, isso foi encapsulado dentro de appliances para que isso ajudar a gente ao combate e ao momento que estamos vivendo, né? Que é esse momento de pandemia, tá certo? Eu vou passar a palavra agora ao nosso gerente de contas, tá certo? Que é o Fabiano Rodrigues, e ele vai fazer um breve resumo da nossa história, hein? E de como a gente está no mercado atual. Um bom dia a todos. Perfeito, bom dia a todos. Me chamo Fabiano Rodrigues, gerente de contas aqui da Axon Soft Brasil. Agradeço a palavra, Luciano. A ideia desse webinar hoje é demonstrar um pouco aí a vocês, integradores, clientes finais, uma solução customizada que criamos para o momento de pandemia. Nada mais as appliances Axon Soft AI, são soluções combinadas de hardware e software, tá? Com analíticos já projetados para esse momento pandêmico, que será explicado mais à frente, tá? Vou dar um pouquinho um overview aqui da empresa, só para alguns se familiarizarem, outros já conhecem bem. A Axon é uma empresa russa, tá? Hoje é uma empresa que a gente fala que já está consolidada no mercado. É uma empresa fundada em 2003, já temos aí praticamente 50 escritórios espalhados pelo mundo, ou seja, já é uma empresa que já está validada pelo mercado com as suas soluções, tá? No Brasil, nós estamos desde 2014, nosso escritório fica localizado em São Paulo, com atendimento em todo o território brasileiro. E para o próximo agora ano, a Axon Brasil ela deve assumir também a parte Latam, tá? Então, realmente, o crescimento da empresa tem sido de forma exponencial, muito rápida aí pelas soluções aí, bem interessante ao mercado, tá? Pode adiantar, por favor, Luciano? Aqui é um pouquinho do quadro, do posicionamento das filiais, tá? Um pouquinho de número, pessoal, mais de 250 mil projetos de segurança pública espalhados pelo globo, mais de 150 mil projetos realizados, 2 milhões e meio de instalações no mundo. Esses números aqui, ela mostram realmente por que a Axon, desde 2003, nesses quase 18 anos de vidas, tá? Ela teve um crescimento exponencial. Hoje, duas soluções muito conhecidas no mercado, que é o nosso VMS Next, que é uma solução bem interessante, uma solução com licenciamento único por canal, é uma plataforma que não tem custo de atualização, hoje você consegue aproveitar todo o parque existente do cliente, então é uma solução que realmente os integradores que têm trabalhado nessa plataforma têm conseguido bons ganhos, eu acho que isso é importante nosso, e atendido diferentes projetos. E a gente também tem um Intellect específico, tá? Que aí é para projetos mais robustos, onde necessitam de integrações com diferentes bancos de dados, diferentes controles de acesso, também a gente consegue atender muito bem com essa solução, tá? Hoje, eu acho que eu gosto sempre de destacar em nossas apresentações comerciais que do nosso core, ou seja, o que diferencia a Axon, a fabricante Axon das demais fabricantes de VMS, é a nossa plataforma aberta. A estratégia da empresa de trabalhar com plataforma aberta, ela se mostra tem sido muito assertiva nesses últimos tempos. Por quê? É uma plataforma que as minhas APIs, elas estão no site. Então, a facilidade de você integrar com diferentes sistemas e a facilidade da nossa plataforma, nossas soluções, atender diferentes projetos, tá? Isso tem sido um grande diferencial. Por quê? A gente conhece que a maioria dos fabricantes de VMS, tá? Geralmente aquela caixinha fechada, que pouca integração, geralmente eles atendem muito bem, mas dentro do ambiente controlado por eles. A Axon não, por essa expertise em trabalhar com plataforma aberta, a nossa facilidade para integrar e para atender diferentes projetos e necessidades dos nossos clientes é um diferencial, tá bom? Pode seguir, Luciano, por favor. Aqui a gente vai entrar um pouquinho agora, pessoal, na solução, que eu acho que é o foco desse webinar hoje, tá? É uma solução desenvolvida Axon em parceria com a Norion, tá? Que são nossos appliances aí, desenvolvidas justamente para esse momento,
São soluções criadas, tá? Esse é um ponto interessante, são soluções criadas, tanto desenvolvida com a parte de hardware e software, para atender hoje a demanda. Por quê? Hoje a gente sabe que uma das políticas para a reabertura dos comércios, hoje, os comércios eles precisam fazer análise para saber quem está utilizando máscara, para fazer controle de temperatura corporal. Então, as soluções que a gente já tem inclusa nas appliances, já está justamente calibrada para isso. Então, a gente consegue fazer detecção de aglomerações, a gente consegue fazer verificação de quem está utilizando ou não máscara, controle de temperatura corporal, tá? Então, tudo isso a gente consegue otimizar aí para nossos clientes, tá? Eu vou passar a palavra agora para a área técnica, tá? Porque ele vai seguir agora um pouco mais técnico, e a gente vai entrando, o comercial vai dando alguns pitacos aí durante a apresentação, até para a gente ter ideia aí dos pontos fortes, para a gente comercializar esse produto lá na frente, para o nosso cliente final, tá bom? Luciano, passa a palavra para ti, querido. Valeu, Fabiano, obrigado, gente. Então, conforme o Fabiano falou, tá certo? Temos essa parceria, entendeu, com a Norium, desenvolvemos alguns, né, as appliances, né, voltados, assim, nesse primeiro momento, né, para a questão do Covid, né, e que são, em suma, esses caras aí que a gente está vendo nessa imagem, né. Assim, eles são equipamentos bem robustos, tá certo? Assim, a gente pode falar que o supra-sumo, entendeu, assim, de questão de processamento, entendeu, tanto do processamento de processamento de dados, processamento de vídeo, a questão de guarda desses dados, entendeu, assim, a gente teve esse cuidado, entendeu, de utilizar o que há de melhor no mercado, né? Então a gente teve esse cuidado, entendeu, e até por uma questão de confiabilidade, entendeu, da gente querer utilizar, entendeu, os processadores da Intel, que já é uma marca, entendeu, que já tem uma parceria mundial com elas, né, com ela, né, com a Intel, perdão. A gente usa as placas de vídeo da NVIDIA, nesse cara, né, e também os discos da Seagate, né, para poder, né, que não dispensa comentários, né, esses caras aí, que eles são muito bons no mercado. São discos exclusivos, entendeu, para gravação e tratamento de vídeo, né. Então, ela é uma solução bem robusta, saca? Então, é uma solução que você pode utilizar ela ali 24/7 sem problema nenhum, entendeu, e bem confiável, tá? Vou falar agora um pouco de alguns analíticos, tá? Todos esses analíticos, alguns analíticos que eu vou mostrar aqui, entendeu? Esses que são voltados para o COVID, são analíticos, entendeu? Já nossos, entendeu? Já desenvolvidos há um certo tempo, que de certa forma customizamos, né? Para esse momento, tá certo? Esse é um analítico, entendeu? De comportamento humano, que a gente customizou ele para que chamamos ele de para violação de distanciamento social. Não sei se nesse vídeo a gente consegue observar, entendeu, que tem como se fosse um esqueleto desenhado, entendeu, em volta das pessoas, né? Então a gente consegue observar, entendeu, um distanciamento. Então a gente consegue calibrar uma distância entre as pessoas. Esse distanciamento ele pode ser calibrado a 50 centímetros, a 1 metro, a 1,5 metro. Tudo isso é customizado de acordo com o ambiente, de acordo com o cliente, de acordo com um critério a ser calibrado ali na hora, né? E claro, quando as pessoas se aproximam demais, isso gera um alarme, e esse alarme ele pode ser gerado por um alerta, né? E esse alerta ele pode ser encaminhado assim por um SMS, ou pode gerar um e-mail, entendeu? E esse e-mail ele pode servir, entendeu, futuramente como base para uma auditoria, servir ali, né, para algo, para documentar, né, o que foi algo, né? Vamos lá, vamos passar para frente aqui. Esse outro analítico que a gente tem aí é o controle de aglomeração, tá? Esse analítico ele é bem interessante, entendeu? Porque é o seguinte, ele consegue identificar numa determinada área uma quantidade X de pessoas, tá certo? Isso também ele é determinado, isso pode ser predeterminado. Quando 1, 2, 3 ou mais pessoas, a gente determina naquele ambiente quantas pessoas elas podem permanecerem naquela área ali, tá certo? E isso também
a partir de aquele número X mais um de pessoas dentro daquele determinado local, entendeu? Aí ele, a mesma coisa, ele gera esses alertas, alarmes, e isso é indicado, entendeu? E alertado para alguém, né? Mais para frente aqui um pouco. Tá. Esse aqui já é o nosso analítico de controle de utilização em máscara, tá certo? Esse analítico de controle de detecção em máscara é uma atualização de um outro analítico nosso, que é o de detecção em face, tá certo? Ele é um analítico muito bom porque é o seguinte, eu consigo identificar as pessoas, entendeu? Fazendo reconhecimento facial, mesmo das pessoas utilizando as máscaras. O interessante dele é que, por exemplo, se eu tenho uma fila, se eu utilizo esse analítico, por exemplo, dentro de uma entrada, entendeu? E de um órgão público, alguma coisa, eu estou utilizando aquilo, eu estou utilizando a saída, o I/O da câmera para poder, liberar um acesso a uma cancela. Então, eu não preciso de você ter um funcionário, uma pessoa ali fazendo a medição de temperatura. E na hora que eu consigo identificar alguém entrando sem máscara, eu consigo barrar a entrada, o acesso dessa pessoa a um determinado local. Eu diminuo o fluxo de filas, tá certo? E assim, e ele pode ser, assim, claro, dependendo da câmera, dependendo do equipamento que o cliente tem, integrado ao controle de acesso existente. Vou passar mais para o próximo aqui. Luciano, deixa eu só aproveitar aqui um gancho que eu achei interessante. É assim, todos esses analíticos que está sendo apresentado pelo Luciano é realmente para o momento agora, né, que é um momento pandêmico, quando falamos de Covid, né? Porém, pensamos de uma forma comercial. O que é o diferencial hoje de uma appliance Axon de uma appliance do mercado, tá? As appliance Axon, por trás, vai rodar o nosso VMS Next. Bom, o Next, quem conhece de mercado, é uma plataforma com recurso de AI bem interessante. Ele está, eu posso te falar de boca cheia, que tá anos-luz aí de muitos VMS, que geralmente é gravação e visualização. Então, não. Quando a gente fala de trabalhar com inteligência na parte de vídeo monitoramento, o Next é uma plataforma que se entrega muito bem, com outros analíticos, que eu acho que não vem agora, detecção de arma de fogo, fogo e fumaça, pesquisa forense, Quest, ou seja, que nos próximos webinars a gente pode apresentar e entrar com mais detalhe. Quer dizer o quê, pessoal? Hoje, as appliances, elas estão calibradas, tá? Já com esses analíticos embarcados, tá? Para esse momento. Só que o momento de pandemia, o momento ele vai acabar, pessoal. A gente sabe disso. Torce que seja rápido. Ninguém tem certeza, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas que seja rápido para o futuro do nosso país, né? Eu sempre digo isso. Mas, assim, no momento que esse protocolo de abertura dos comércios, que vai ter, que deixam de existir essa necessidade de fazer essa detecção de máscara, aglomeração, temperatura corporal, você vai ter uma plataforma de VMS Next rodando por trás. Isso quer dizer o quê? Você não perde todo o investimento. Por quê? No momento que os analíticos de da pandemia do Covid, ele deixa de ser necessário, o cliente pode desabilitar esses analíticos e vai rodar toda uma plataforma Next com uma inteligência embarcada diferencial, tá? Com esses outros analíticos que eu já citei, depois a gente pode até bater um papo rápido sobre isso. Então, esse é um ponto interessante. E outro fator importante, isso a gente fala o quê? Esses analíticos que o Luciano fez a explicação agora, eu consigo utilizar o parque existente. Hoje, qualquer comércio, seja de pequeno, médio ou grande porte, ele tem um sistema de vídeo monitoramento instalado. Então, o cliente não tem necessidade de fazer investimento em novas câmeras. Ele utiliza a nossa tecnologia fazendo análise do software, tá? Fazendo análise de vídeo através do software, utilizando a câmera existente. Então, isso pode ser um grande ganho. Ou seja, utiliza o parque existente do cliente e quando deixar de ser necessário esses analíticos, o cliente vai ter toda uma plataforma embarcada por trás de AI, que é o Next, que é um fenomenal, é fora de série. A gente coloca sempre à disposição aí os integradores que não conheçam e queiram agendar com a gente uma apresentação, a gente pode marcar para fazer uma apresentação aí das nossas soluções. Tá bom? Pode seguir, Luciano. Opa, beleza. Então, gente, continuando aqui, esse é um dos nossos análises, vou passar para o próximo aqui.
Aqui em Brasília, a gente tem um local, entendeu? Que a gente chama aqui de Na Hora, entendeu? Que são, eu não sei como chama em São Paulo, tal. Na Hora é um local, entendeu? Onde que a gente tem vários serviços do governo, onde que a gente vai para que a gente tem um Detran, a gente tem um serviço rápido ali para você ter um SSP e tal, não sei como chama em São Paulo, mas é um exemplo bacana, porque, por exemplo, ali a aglomeração de gente dentro desse tipo de local é muito grande, né? Então, esse analítico que eu estou mostrando aqui agora para vocês, contagem de pessoas, ele é bem legal por causa disso. Imagina um banco, entendeu? Assim, a gente pode pegar a Caixa Econômica agora como exemplo, que está tendo essa questão da ajuda que está sendo dada, então esse número de pessoas, aglomeração. O que esse analítico faz? Ele faz uma contagem de pessoas, entendeu? Que está dentro daquele ambiente, dentro daquele banco, dentro daquela agência ou dentro daquele local, e de acordo com parâmetros, entendeu? Ali que são né, setados antes, que são ali configurados, entendeu? Tipo, por exemplo, tenho que ter dentro da minha agência uma ocupação de, sei lá, seguindo uma norma de tantas pessoas por metro quadrado, então tem que ter 100 pessoas. A partir do momento que ele faz uma contagem de pessoas e ele faz uma conta de quantas pessoas entraram e quantas saíram, ele sabe quantas pessoas tem dentro daquele local. Então, o que ele faz? Ele começa a barrar. Se ele sabe que tem 100 pessoas dentro daquele local, ele barra a entrada. Então, o que ele faz? Nesse videozinho, a gente começa a ver, entrou a 100ª pessoa, ele trava, ele mostra a ocupação, né, que está cheio, entendeu, que está lotado, e ele pede para... Opa, aí a ocupação, mostrou para vocês agora, e ele pede para esperar, né? Ele pede para esperar um tempo até que desocupe e pode esperar. A vantagem disso é o seguinte, eu posso colocar um display, isso na portaria, ou seja, se eu tenho um vigilante ou qualquer outra pessoa que fica na portaria fazendo esse controle de quem entra e quem sai, ele pode ter uma tela, entendeu? Fazendo esse auxílio para ele poder ver quem entra e quem sai, né? Em suma, é isso. Gente, desculpa, porque tem um delay entre YouTube e minha apresentação aqui, e pode ficar até um pouco atrapalhado aqui, mas vamos lá. Aqui, esse analítico aqui, o que ele faz? Ele é uma integração que a gente tem com câmeras termais, e ele faz uma medição da temperatura corpórea. Mas como ele faz isso? Ele faz essa medição, entendeu? Tirando a temperatura do rosto da pessoa que está passando por ali. Por quê? Vamos supor que o cara está segurando uma bebida quente, alguma coisa, aquilo ali ele pode alterar um pouco a leitura. E ele não, ele faz a leitura exatamente no rosto. A partir do momento que ele mede a temperatura de alguém que está entrando em determinado ambiente, e aquela temperatura não está de acordo com os parâmetros, entendeu? O que ele faz? Ele gera um alerta. Vou pegar o exemplo que eu utilizei lá atrás, falando das máscaras, entendeu? Que é aquela que, se eu tiver uma câmera que tem uma saída I/O, eu posso fazer uma integração daquilo com uma catraca também, ou uma cancela, alguma outra coisa. Não, cancela para carro, enfim, com uma catraca. Aqui é a mesma coisa, entendeu? Eu posso fazer uma integração com o meu controle de acesso nesse caso, e a partir do momento que aquela pessoa com a temperatura acima daquilo que foi estipulado entrou naquele ambiente, ela já barra e não deixa aquela pessoa entrar. Entendeu? Vamos lá. Um pouco à frente. Próximo, por favor. Tá. Como eu disse lá atrás, entendeu? A gente teve a preocupação, juntamente com a Norion, de fazer de montar um appliance, equipamentos bem robustos, né? E para isso a gente utilizou a parceria que temos com a Intel, que é uma parceria internacional, que vem de muito tempo, tá certo? Então, os nossos processadores são Intel. Os discos que a gente usa, Seagate, são discos SSD, né? Isso a gente consegue trazer desempenho, né, para dentro do nosso sistema. Usamos RAID, né, o RAID 5 em um deles, né? Então a gente tem confiabilidade dentro das imagens ali, dentro da questão de gravação, e que a gente vai conseguir ter aquelas imagens por mais tempo. A gente tem essas fontes, temos fontes com PFC, né? Para quem não sabe, fontes com PFC é como se fossem fontes certificadas, né? Com algum retificador ali, que ela consegue ter, é um métodozinho que ela consegue reduzir perdas de energias ali dentro da fonte. O armazenamento é todo Seagate, e as placas, entendeu? As nossas GPUs são todas da NVIDIA. Então, esses são nossos appliances. Temos eles em 3 versões. A primeira versão dele, entendeu? A gente consegue
A primeira versão, ele vem com 4 analíticos de aglomeração, tá certo? E 4 analíticos de detecção de máscaras. Tá? Eles são para 8 câmeras. A segunda versão é para 16 câmeras. Ele vem com 10 analíticos para detecção em aglomeração e 6 analíticos para detecção em máscaras. A terceira versão, ele também vem com 10 analíticos para aglomeração e com 6 analíticos para detecção em máscara. Porém, ele vem com 4 HDs, tá certo? Com 4 HDs, e com ele, nessa terceira versão, eu consigo fazer e gravar em RAID 5. Tá? Como dito, né, temos essa parceria com a Norion, e a Norion consegue dar para a gente, entendeu, uma garantia de 1 ano em cima de cada appliance desses, tá certo? Que é uma garantia deles, isso diretamente com eles, claro. Assim, conversamos e a gente pode fazer esse meio de campo com vocês e sem problema algum, estamos à disposição. Enfim, conforme o Fabiano falou, a nossa preocupação, entendeu, com o cliente é o seguinte, estamos desenvolvendo uma solução agora para o Covid, né, para essa coisa, para a pandemia, que tomara a Deus que isso passe logo, entendeu? Essa é a nossa, né, como seres humanos, é isso que a gente quer que aconteça, entendeu? Que passe o mais rápido possível, mas e quando passar? Né? O que a gente vai fazer? A gente vai querer que os nossos clientes fiquem com elefantes brancos, assim, encostados ali, empoeirando? Não, essa não é a nossa ideia. A gente não quer vender nada, entendeu? A gente não quer comercializar nada que, assim, que vá ficar jogado, entendeu? Então, o que a gente quer fazer? Pensamos numa solução, primeiramente, que o nosso cliente, como o Fabiano disse, pudesse utilizar o legado dele existente, certo? Ou seja, o cara ele pode ter um site dele, entendeu, com outro fabricante, com outro VMS, vamos supor, o cara pode ter lá um Milestone da vida, o cara pode ter o ISS instalado, a gente consegue colocar a nossa solução lá, entendeu, com os nossos analíticos, pegando o segundo fluxo das câmeras dele e rodando os nossos analíticos e tratando as imagens geradas pelo segundo fluxo dessa câmera. Ou podemos pegar as imagens gravadas por eles, pelo software deles, e jogar para dentro da nossa plataforma e tratar essas imagens dentro dos nossos analíticos, não tem problema nenhum, entendeu? Isso a gente consegue garantir, entendeu, o legado do investimento do legado. E o que fazer depois? Outra coisa que pensamos, entendeu, é utilizando os mesmos motores dos analíticos que colocamos aqui para vocês, que apresentamos aqui como Pandemia, para outras funções. Por exemplo, a gente tem a gente tem analíticos que a gente consegue analisar padrões comportamentais, tá certo? A gente dá para observar que aquele mesmo esqueleto colorido que a gente viu naquele analítico lá atrás de distanciamento humano, a gente consegue ver exatamente aí. O que acontece? A gente consegue utilizar os mesmos filtros neurais para detectar movimento e comportamento de postura, entendeu? Então a gente consegue ver uma movimentação muito abrupta, conseguimos identificar uma pessoa desmaiada, conseguimos identificar pessoas armadas, conseguimos, assim, pela questão comportamental mesmo, né? Luciana, eu acho que um ponto importante também frisar que quando a nossa plataforma, pelo fato dela conseguir ter muito bem a detecção humana, utilizando através dos filtros neurais, isso eu consigo deixar um sistema muito mais confiável, né? Porque eu consigo minimizar ou até erradicar a questão do disparo falso. Quando na cena eu preciso detectar humanos e desprezar outros fatores que podem dar disparo falso. Isso automaticamente, eu acho que acaba dando mais confiabilidade ao sistema e tornando mais seguro a operação. Eu acho que vale a pena frisar isso, que esses são os diferenciais da nossa plataforma. Como você mesmo citou, o pós-pandêmico, você está aí, ó, você está vendo detecção de arma de fogo, um diferencial da nossa detecção de arma de fogo. Eu faço a detecção em cima da cena e não do objeto. Tá? A gente tem uma brincadeira muito comum que eu faço em apresentações presenciais, que é da famosa Globo, né? Qualquer guarda-chuva pode virar uma metralhadora. Não, por quê? Porque a análise está sendo feita em cima do objeto. Quando eu faço uma análise em cima do comportamento, isso quer dizer o quê? Existem cenas
que é comum, a posição do atirador em punho com a arma, ou ele pode não mostrar a arma, tá? Existe cena, o rendido numa cena de arma de fogo, ou ele levanta o braço ou ele se agacha, é um comportamento natural, tá? Então, eu posso ter esses três fatores na cena, que serão analisadas pelo software, ou posso ter onde o atirador, em algumas situações, ele não mostra a arma, fala, ó, é um assalto, passa o carro. Só pelo fato da pessoa rendida levantar o braço ou se agachar, automaticamente vai disparar. Então, eu estou analisando a cena, eu estou sendo muito mais eficaz na minha análise, diferente quando eu analiso por objeto, tá? Entre outras cenas, detecção de fogo e fumaça, a pesquisa forense, a gente pode analisar por objeto, por direção, por cor, isso é um diferencial. Nós temos alguns projetos em hospitais bem interessantes, onde eu consigo setorizar algumas áreas pela cor do uniforme ou jaleco utilizado pelo profissional, áreas críticas, outros profissionais de outros setores não podem acessar, então o próprio software consegue fazer essa gestão. Então, tem soluções bem interessantes mesmo. Pode seguir, querido. Desculpa, eu achei interessante fazer essa abordagem comercial. Nada, que isso. Bom que o diálogo fica mais rico. Tá, e uma coisa interessante que ele falou também é como a gente não consegue fazer essa detecção de humanos, entendeu? Assim, que consegue analisar exatamente dentro de uma única cena, que a gente começa a economizar espaço em disco. Tem uma outra cena, não tem nessa apresentação, mas eu acho só para puxar o nicho, que, por exemplo, você tem uma cena que você tem muita árvore, tem muito animal e tal, então, ou seja, se você bota para gravar em detecção em movimento, ele vai ficar gravando o tempo inteiro, porque ele vai detectar o movimento da árvore, o movimento de animais e tudo que passa dentro daquela cena. Mas o que a gente quer pegar é somente quando tiver alguma ação humana, então ele vai gravar somente quando tiver aquela ação humana, então acaba que você economiza espaço em disco e, assim, sabemos que isso vira dinheiro, né? Lá na frente, é dinheiro economizado. Vamos lá, vamos à frente. Assim, essa aqui é mais uma detecção, assim, que o Fabiano já matou a pau esse aqui. Vamos lá, agora a questão do mapa de calor. Esse aqui é um analítico bem interessante, assim, eu acho ele muito legal, assim, para a área de varejo, assim, também, né? Imagina isso no mercado, né, alguma coisa. A gente sabe que mercado é o seguinte, assim, eu acho que quando você vai naquela fila do caixa rápido, quando você vai pagar, por exemplo, quando a gente vai num grande mercado, num Carrefour, por exemplo, no caixa rápido, você pega aquela fila que você dá aquele zigue-zague, e naquele zigue-zague é onde tem as comércios que você compra as guloseimas, onde que você compra o salgadinho, onde que está o bombom, onde que está aquela coisa, ou seja, tem todo um estudo feito dentro do mercado para poder, para eles chegarem para eles chegarem à conclusão que a pessoa que vai comprar pouca coisa, ele é mais propício a comprar aquela besteira, o cara que vai fazer uma compra rápida, por isso que eles colocam aquelas gôndolas ali. Ou seja, por que isso, né? Porque, tipo, dentro de mercado, se você for analisar o comportamento das pessoas, por onde as pessoas mais passam, entendeu, ali, você consegue colocar as gôndolas, entendeu, de promoção. Vamos pensar no seguinte, dentro dessa imagem a gente consegue observar uma área onde que tem uma área em vermelho maior. Ali, ele, dentro das imagens, ele consegue mostrar onde as pessoas mais passam dentro de uma área, né? Então, dentro de um mercado, a gente conseguiria mostrar ali que as pessoas, dentro de um determinado período de tempo, passaram mais naquele local. Então, assim, dentro de uma promoção, uma ação que o mercado possa fazer, eles podem fazer essa ação naquele determinado canto, naquele local, para poder, tipo, ter sei lá, um melhor resultado dentro daquela ação. E sim, esse é um dos exemplos, né? Então, assim, um dos exemplos utilizados, né? Vamos lá. Outra coisa também, vamos lá, para frente. Vamos lá. Contagem de pessoas, hein? Também utilizado nessa solução, acho que na questão da pandemia, agora na abertura de shoppings, entendeu? Pode ser um cara que pode ser utilizado também. Se bem que, não, na verdade ele é utilizado, né, assim, agora voltando naquela questão do controle de fluxo, né, a contagem de pessoas, ela pode ser, a gente colocou num shopping, eu utilizei o exemplo de um banco, mas numa entrada de shopping você sabe quantas pessoas entram e quantas pessoas saem por dia, então você pode fazer ali um relatório, entendeu, mensal de quantas pessoas entram e saíram, qual é a entrada do shopping,
que as pessoas mais acessam, né? Então, isso você pode criar estatísticas ali que podem utilizar, podem ajudar a gerência do shopping, por exemplo, a saber qual é o aluguel mais caro dentro de uma área. Enfim, né? Essa contagem de pessoas é uma das soluções, assim, é um dos analíticos que podem ser utilizados depois, né, no pós-pandemia. Enfim, gente, deixa eu... Enfim, como dito, né, essa é uma das nossas soluções que a gente apresentou para vocês, tá certo? Temos uma linha muito grande de soluções. Isso aqui a gente tem uma linha voltada para o varejo também. A gente pode depois, assim, a gente pode marcar, a gente vai fazer webinars, entendeu? Falando sobre isso. A gente tem uma linha voltada para a indústria também, uma solução voltada para a indústria. Tem solução para a cidade inteligente. Temos uma solução para tráfego também. Quem tiver interessado, quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar. Estamos aí para poder ajudar no que for. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer para a gente aí no chat, as pessoas estão aí tem a Elizabeth aí para poder responder. E, gente, era isso que a gente queria apresentar para vocês. Muito obrigado. E à disposição. Fabiano, fazer alguma coisa? Luciano, parabéns pela apresentação, tá? Eu acho que para fechamento eu gostaria de frisar alguns pontos importantes. Conforme você citou em toda a apresentação, as appliances Axon Soft AI, elas foram criadas, desenvolvidas e estressadas ao máximo, ou seja, para garantir mesmo uma solução eficaz e que rode na ponta. Tá? A gente conhece alguns outros parceiros fabricantes que utilizam outros produtos que estão tendo problema na ponta. Porque quando faz um balanceamento de hardware com software, a coisa não casa. Então, esse é o nosso diferencial. Tudo que nós pensamos, tudo que foi pensado no desenvolvimento com a Axon e com a Norion sobre essas appliances foi utilizar o melhor para os nossos clientes. Tá? Processadores Intel, gates e discos. Então, toda a parte de hardware ela foi pensada e dimensionada para rodar e rodar bem. Esses analíticos já estão embarcados. Um ponto importante. É muito comum o cliente me perguntar, Fabiano, você está me oferecendo aqui, eu tenho 8 canais, né? 4 aglomeração e 4 detecção de máscara. Puta, mas eu preciso de mais um analítico, eu preciso utilizar um analítico de detecção de arma de fogo, eu preciso rodar um analítico de detecção de fogo e fumaça, pesquisa forense. Pessoal, é assim, a solução desenvolvida na Appliance, ela é justamente para atender o momento, tá? Apesar de ser muito bem desenvolvida, as appliances geralmente são conhecidas no mercado como aquela caixinha fechada, mas isso é um diferencial. Os hardwares, por ser um dos melhores que foram escolhidos aí para essas appliances, eu consigo fazer pequenos ajustes, tá? Eu quero, como eu te disse, quero rodar 4 detecção de máscara, mas, Rodrigues, os outros 4 analíticos eu preciso rodar atirador, fogo e fumaça e pesquisa forense. É possível? Eu digo o seguinte, é possível, mas eu peço sempre que consulte o nosso time técnico, time de projetos, que eles vão analisar um novo dimensionamento utilizando o mesmo hardware. Ou seja, dependendo um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tirar um analítico e colocar outro, é possível. Esse é o diferencial. A gente só precisa analisar com carinho caso a caso. Tá? Eu acho que 2 pontos importantes aqui que eu gostaria de frisar é que, como já foi citado, por trás da appliance desses analíticos está rodando uma plataforma Next, uma plataforma com recursos interessantes, na parte utilizando aí redes neurais, deep learning. Então, tem esses recursos, quando o cliente quer utilizar uma inteligência na sua operação, que, cara, pode ser um baita diferencial, porque ele não vai perder o legado. Lá atrás, ele desabilita esses analíticos que não vai ter mais utilidade, e aí passa a utilizar um outro sistema. E assim, um dos diferenciais nossos, pessoal, que eu gosto muito de frisar em apresentações, nós trabalhamos com plataforma de licenciamento por canal. A nossa plataforma é diferente de muitos, tá? A gente não tem custo de atualização de software, de versão. A gente sabe que muitos clientes finais, eles dependem aí de cada 1, 2, 3 anos, ele precisa provisionar uma verba para pagar a atualização do software. Com a nossa plataforma, ele não tem esse custo, então ele pode utilizar para melhorar ainda mais o parque dele. Tá? E um diferencial da Axon, pensando em negócios comercial, a gente sabe que o momento está difícil para todo mundo. Então, hoje, nós temos condições de trabalhar tanto com projetos numa modalidade CAPEX ou OPEX, ou seja, o cliente não consegue fazer um investimento
total nesse momento, o meu integrador não tem como dispor do investimento X para ganhar aquele projeto, traz para casa, consulta nosso time comercial, a gente tem a possibilidade de fazer uma locação, tá? Tudo é analisado. Após uma análise de crédito, a gente consegue sentar da melhor forma para atender o nosso integrador, o nosso cliente final. A gente não perde negócio, tá bom? Eu acho que se encerra aqui a minha apresentação na parte comercial. Mais uma vez, Luciano, agradeço pela sua atenção, agradeço a atenção de todos. Conforme informado pelo Alex no início da webinar, nós estamos aí com o nosso time técnico no chat. Qualquer dúvida técnica que tenha, pode colocar aí que a gente está à disposição para atender. Vamos ficar ainda alguns minutos aqui online para finalizar com chave de ouro com vocês. Mais uma vez, pessoal, obrigado pela atenção. Desejo aí uma ótima sexta e um ótimo ainda final de mês para todos. Tá bom? Luciano, obrigado, querido. Abraço, cara. Obrigado, gente. Uma boa tarde, um bom final de semana a todos. Pessoal, dá uma olhada no Davi Fernandes, da Plansec, falando sobre soluções para pequenos estabelecimentos. Davi, já a parte comercial temos, tá? Nossas soluções, tá? Tanto na parte de VMS como PSIM, a gente consegue atender diferentes níveis de projetos, tá? Até pelo fato de eu ter licenciamento único por canal, sem custo de atualização, fica muito fácil a gente atender realmente o seu projeto para cliente final. Tá? Então, deixou seu e-mail aqui, depois a gente manda uma apresentação para você. Se quiser falar no particular, depois a gente pode seguir com uma apresentação particular para a sua empresa. Tá bom? Obrigado mais uma vez.